Muito boa noite a todo mundo. Hoje estamos iniciando mais um Audio Talks. Hoje aqui um pouco improvisado. A gente teve um probleminha ali, onde eu normalmente faço as lives. Pode ir chegando aí, vê pra gente como que tá o som aí, se tá legal, como que tá a imagem também. Se o som estiver ruim é porque hoje tá meio que improvisado aqui. A gente mudou de lugar, daqui a pouco a gente vai pro lugar onde a gente tem costume de fazer. Bom, vamos lá. Tá abrindo aqui já. Ô, Fala, Felipe, beleza? e aí, meu? Como é que tá? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, né? Tudo certo por aqui Tudo também. certo, nada resolvido, né? Mas estamos indo. É, tá desse jeito. É. E aí, meu, tá no estúdio hoje? O estúdio é aqui na minha casa, né? Então eu fico aqui 24 horas Facilita. quase. Às vezes a minha esposa bate aqui e fala: Ei, tem vida lá fora, precisa sair daí. Entra de dia, só sai de noite, né? Já perde até É o o meu horário, cômodo né? favorito aqui, é ele. Aí, Felipe, estamos de volta. Foi? Ô, Agora foi. Né, aqui eu não tô na capital, né? Eu tô no interiorzão. Ah, tá. E aqui a internet é rádio, né? Aí, meu, já viu. Eu Então, sou, eu sou de Minas e lá na minha cidade eu acho que a mais rápida que tem é o Mega. Meu, não dá. nossa, Não imagina dá, enviar não dá, não dá. subir pro YouTube um vídeo e lascou, né? Uma eternidade. É terrível. É terrível. Atualizar Bom, o próprio Instagram lá é foda. nossa, imagina. Conta pra gente aí como que você começou na música. Você é músico, né? Vamos lá. Você é Sou, músico, sou produtor? música. Mais ou menos, um pouquinho de tudo, né? Eu sou assim, eu comecei com música muito cedo, né? Uhum. Aquela velha história de que todo mundo começa com música. Meu pai me deu violão, eu tinha 10 anos de idade, nem olhei pro violão. Aí o violão ficou lá encostar anos. E Caramba. aí, um belo dia, ele instalou a na época era Multishow, MTV, agora eu não lembro. E aí eu Uhum. fiquei fascinado, assim, puta. E aí eu lembrei que eu tinha esse violão. Aí eu falei, pô, e se eu começar a pegar esse violão, né? Aí, Uhum. enfim. Aí eu comecei a pegar, só que na época eu não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada. Isso era 90 e... Sou velho, bicho. Isso Caraca, era meu velho. 96, por aí, 97. Rapaz. Acho que é isso. E aí eu tinha que ir na banca de jornal comprar revistinha de cifra Uhum. e ficar em casa tentando, tá. E aí eu lembro que ele me deu um CD acústico dos Titãs que eles tinham lançado naquela época. Nossa. E aí, bicho, eu tirei o CD inteiro assim, com o violão. E aí depois em 99, 2000, minha avó me deu a minha primeira guitarra. E aí eu comecei, aí, enfim, aquela história, bandinha de escola e tal, vai pra lá, vai, né? E Uhum. aí com 15 anos a gente mudou de cidade e aí eu comecei a trabalhar numa rádio nessa cidade. E aí lá eu conheci o mundo do estúdio, assim. E aí, bicho, na hora que eu entrei, eu falei, caralho, bicho, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. E aí eu trabalhei lá durante 4 ou 5 anos nessa rádio. Depois eu saí, aí fiquei fazendo cursinho para tentar fazer prova para vestibular e tal. Aí uns anos depois, né? Ainda bem que eu não passei nada, assim. Uns anos, foda. Há uns anos depois, eu vim para São Paulo para fazer rádio e televisão, que foi o curso Caramba. mais barato que eu achei e mais ou menos na pegada que eu queria, que era algo de vídeo, né? Algo Uhum. de audiovisual, assim. Mas na minha época, assim, como é que eu falo? Eu já tinha aquela vontade de trabalhar com música, produção, mas eu não Uhum. conhecia e, tipo, no mundo que eu vivia, isso não era um emprego, né? E aí eu Sim. falei, puta, então eu vou trabalhar com vídeo, televisão. Aí vim para São Paulo 2007 para 2008. Isso. E aí eu fiz a faculdade e quando eu cheguei no terceiro ano de faculdade eu falei, mano, o que que eu tô fazendo? Eu não quero fazer essa porra, não. Mas aí eu terminei a faculdade e aí sempre levando o meu estúdiozinho em casa, né? Na época eu morava numa kitnet, lá na Uhum. Francisco Matarazzo, né? perto do metrô Nossa. Barra, perto do metrô Barra Funda.
Sei. E aí eu consegui um emprego de produtor de vídeo na época, numa empresa que chama TOTUS, uma empresa de tecnologia, enfim. E eu fiquei nessa empresa por 7 anos e meio. Caramba. Por sete anos Editou, e hein? meio. Editei pra cacete. Filmei muita coisa, mas foi legal que ao longo desse tempo eu consegui, cara, eu fui, porra, comprando as coisas, comprando uma placa Uhum. de som, comprando um computador melhor, comprei os monitores de áudio ali atrás. E aí eu fui juntando, né? Porra, comprando Uhum. as coisas. Meus amigos viajavam, compravam um carro e eu montava meu estúdio. Era assim. Vida de produtor musical, né? Vida de sonhador, assim, total. E, cara, eu só produzia eu, né? Uhum. Na época. E aí, depois que eu comecei a ter mais equipamentos, e aí veio alguns amigos, e aí eu comecei a fazer umas demos e tal. E aí eu comecei a falar, pô, isso pode dar uma grana, né? E aí fiz o workshop do Paulo Anhaia, em Caraca, que legal. 2011, lá no Nacena Estúdio. Uhum. Foi muito foda, foi muito bom. Pô, cara, o cara é fantástico, né? E aí bicho, abriu, assim, um leque de horizontes, assim, para É. mim. Eu falei, pô, então eu vou continuar no meu emprego, mas eu vou tentar viver disso, né? Só que não Uhum. é fácil, né? Porque, assim, a gente começa, a gente produz a gente mesmo, né? Então, a gente tem que ter muito portfólio até alguém de fora ver e falar, pô, esse cara É. faz algo legal, deixa eu ir lá e ver como é que ele trabalha. E até hoje eu luto com isso, assim, eu produzo gente, assim, na verdade eu não produzo, assim, algumas coisas eu produzo, mas muitas coisas eu mixo, masterizo, né? Pô, que legal. Que, que vem assim para mim. Teve um trabalho recente agora que eu terminei, que foi do Miguel Bestar. Ele era guitarrista do Suricato e hoje Uhum. ele toca com o Paulinho Mosca. Que E legal. ele fez uma parte fora do país disso, e aí, bicho, ele trouxe para cá. Eu conheci ele numa outra ocasião, lá no Rio de Janeiro. E aí, bicho, ele falou assim: pô, velho, eu tô procurando uma pessoa assim que faça mais ou menos o meu estilo de som, mas Uhum. eu não queria ter muito aquela vibe de estar no estúdio, pagando hora, sabe? Eu quero um lugar tranquilo, uma casa que eu possa ir, gravar e tal. Eu falei, então aqui é perfeito. Você vem pra cá. É. E aí a gente ficou 6 meses produzindo, 6 meses, Caraca. gravando vozes e guitarras aqui no meu estúdio. Eu já tinha os meus woodbox, né? Ainda Uhum. não, ainda não todos os modelos, mas eu já tinha. Voltando um Ô, pouquinho mais atrás, uhum. em 2018 foi quando eu chutei o balde, assim, né? No final de 2018, que eu falei assim, eu quero viver só disso. Há Uhum. uns 6 meses atrás eu tinha lançado esses microfones, né? Assim, que na verdade eu já gostava muito de microfone de fita, sempre gostei. Porque, bicho, eu produzo rock and roll, escuto rock and roll, então não tem como eu fugir disso, né? Sim. E aí, bicho, assim, e eu sou muito fução, assim, eu pesquiso muita coisa gringa, muita coisa aqui do Brasil também, vídeos, tutoriais e tal. E nessa época, acho que foi em 2016, por aí, eu vi que o Liciel estava projetando o primeiro microfone de fita dele. E eu já estava buscando Hum. informações disso, como eu faria os meus. Uhum. E aí eu fui pegando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, aí eu via que ele postava alguma coisa, eu falava, putz, eu vou tentar fazer isso. Aí foi indo, foi indo, foi indo, eu fiquei um ano tentando fazer o primeiro microfone, e aí eu fiz o primeiro microfone. Um lixo, né? Assim, ele saía som, ele Tristeza. saía som, mas na hora que eu, cara, botei na frente do amplo de guitarra assim, e aí eu toquei, e aí veio aquele som baixinho, eu falei, cara, funcionou, mano. É. Aí eu já fiz um post, marquei ele falando, cara, valeu aí pelas dicas, isso aqui que tem. E aí foi isso. E aí eu postei esse vídeo do microfone nas guitarras. No meu perfil pessoal vai ter esse vídeo lá embaixo. Uhum. E aí a galera começou a perguntar assim, pô, você vende, você faz por encomenda, blá, 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 blá. E aí eu comecei a falar, caralho, será que É um vira um negócio, né? negócio disso, né? Aí eu falei, pô, isso pode virar. E aí eu fui atrás de layout, design, pintura, porque aí você já
Aí você já fica assim, opa, peraí, as pessoas elas estão me pagando, né? Então eu Uhum. tenho que oferecer um negócio mais ou É menos. um produto, tem que ter um É design legal, tem que um entregar produto, bem, né? sim. E aí foi indo, cara. E aí eu fiz o primeiro modelo. E aí no final de, na metade de 2018, eu já estava trabalhando já nessa empresa já estava de saco cheio, cara, assim, porque a gente que nasce com esse negócio de música não consegue ficar fazendo outra coisa há muito tempo. Mas às Uhum. vezes é necessário fazer, porque a gente não tem dinheiro, né? Enfim. Nem é todo mundo nasce abastado e Sim. mas e aí foi isso. E aí eu falei assim, putz, nessa época, na segunda no segundo semestre de 2018, eu já estava tendo pedidos legais, assim. Eu já estava vendendo Caramba. 5 microfones por mês, 6, às vezes 10. E aí eu falei, cara, eu acho que eu consigo Opa, será que travou? trabalhando há muito. Vamos se volta. Oi, voltou? Voltou? Aqui para mim Voltou. não travou. Pra mim, Então, agora voltou. legal. Chegou no mês de fevereiro? Você falou que chegou no mês de fevereiro, né? Não, chegou na segunda metade de 2018. Ah, sim. Eu já estava tendo alguns pedidos assim e tal. Eu já estava vendendo mesmo, assim. E aí eu, putz, velho, eu fiz uma estratégia. Eu falei assim, eu quero viver só disso, mas eu não posso sair do meu emprego e ter só isso para fazer, né? Porque às vezes paro de vender o mês que vem, como é que eu vou fazer? Eu tô lascado. Uhum. E aí eu já estava trabalhando já nessa empresa há quase 8 anos. Eu cheguei para minha chefe e falei assim, olha, eu sei que a gente está num momento de crise e tal, mas eu queria ser demitido. Ia ser muito legal se você me demitisse. Você foi bem sincero com ela, né? É, e aí foi 6 meses, assim, né? Ela, e aí, mas você ainda quer se demitir? Eu quero. Aí, em dezembro, ela falou, olha, eu vou te demitir, porque eu sei que a tua vida não é aqui, você tem a sua marca lá de microfone, o seu estúdio e tal, tal, tal. Isso me deu uma grana para eu respirar o ano passado e falar Uhum. assim, bom, eu vou tentar, se der alguma merda, eu tenho dinheiro guardado, eu consigo procurar um emprego novo, eu consigo pagar as contas por um tempo. Uhum. E foi meio que isso, o processo de sair do meu emprego físico, sair do meu emprego fixo, né? E ter uma renda assim, só com música. É, é difícil, né, cara? É Isso aí louco, é uma coisa é. que desestabiliza muita gente. Se o cara não tem um gerenciamento financeiro até Não, bem, você pode perder tudo, o cara perde tudo, meu. O cara só, perde. eu vou comprar tipo, por exemplo, o cara investe no estúdio, às vezes, com uma grana que ele tinha, e aí começa a Uhum. chegar a conta, e às vezes não tem Sim, cliente que pague. Eu sim. acho que o seu processo, eu acho que foi um processo interessante, porque você já tinha começado o estúdio, então você gerou É, demanda, né? Eu falo muito eu isso pra galera fui da página, porque tem muita gente que fala assim, eu vou comprar, tipo, se deixar, os caras compram um SSL, velho. Tem gente aqui, tem gente que não consegue comprar um SSL, mas tem gente que consegue. Aí o cara falou assim, pô, o que você acha? Por exemplo, teve um cara do Norman que me encheu o saco, não, nem que me encheu o saco, conversou bastante comigo e tal. E aí ele virou e falou assim, o que você acha do Norman? Acho que era o TLM 149. Eu falei, cara, eu acho legal. E aí eu entrei no site da Sweetwater pra saber quanto que seria importado. E aí eu absurdo. vi, ia ser tipo uns 20 mil reais, 25 É, mil reais. é, Aí ele virou, tipo, eu falei assim, pô, sei lá, se o cara tem, né? O cara compra. Do nada ele manda pra mim, comprei. Eu falei, meu Deus. é, E se for ruim o microfone? Aí é, você já dá um desespero na cabeça sua, assim. Só que aí o cara Não, falou assim, o não, eu microfone é comprei, bom, ele. sim. Ele, É. sem dúvidas, é Só um que dos melhores do mundo. eu fiquei tranquilo em relação a isso. Só que aí ele falou que conseguiu, um cara tava se desfazendo de um estúdio e conseguiu nesse meio tempo aí. E aí eu falei, pô, que bacana, conseguiu uma oportunidade boa, não pagou caro e tal. Pagou, Uhum, tipo, sei lá, um quarto do preço do novo, né? E aí eu sim, falei, pô, ficou interessante, né? Então acontece, às vezes, tem gente que tem muita grana que, meu, rasga dinheiro, mas só que tem sim, que ter essa gestão. Acho sim. que esse é o ponto interessante. Mas Eu sou assim, eu fico namorando as coisas pelo Mercado Livre Uhum, até achar alguém que tá assim, por exemplo, essas Yamaha NS10 que eu tenho aqui, foi isso. Eu sempre quis ter, assim, falei, cara, eu quero ter, mas na época
Eu vi assim, o par por 3, 4 mil reais. Eu falei, você é louco, não consigo pagar isso Uhum. aqui. E aí um dia, cara, de tanto que eu busquei, assim, um dia eu tava no Mercado Livre, aí tinha um cara fechando um estúdio no Rio de Janeiro, eu paguei R$ 1.500 no par. Eu falei assim, é golpe. Vai chegar um É, tijolo aqui pra mim, tenho certeza. E aí eu comprei e falei, velho, é pro Mercado Pago, foda-se. Se uhum. vier quebrada, aí eu peço meu dinheiro de volta. E aí chegou aqui, bonitinho, já tá comigo há uns 3 anos, 4 anos por aí. Me fala uma coisa, você que tem NS10, você achou fácil o amplificador dela? A história do amplificador dela é muito louca. Eu não sei se eu vou conseguir mirar aqui. Do meu rack de instrumento é Effects, ali. olha que É. legal. E aí é aquele JVC ali, sabe? Ele não é da própria Não. Yamaha, né? Ele é um receiver antigo, eu acho que da década de 90, da JVC. Que JVC, eu, sei. isso, que eu achei no lixo do prédio que eu morava. Eu tava Caraca! voltando para casa, tinha um som inteiro no lixo, assim. Aí eu passei assim, voltei e falei, caralho, tem um som no lixo. Aí eu falei assim, pô, não é possível que ele esteja inteiramente queimado. Levei Uhum. para casa o som e ele tinha um módulo de CD e um módulo de vinil em cima, assim. Os dois módulos estavam queimados, mas aí na hora que eu liguei a potência estava funcionando. Aí eu falei, o cara jogou Caraca! fora e o som tá funcionando até hoje. Aí, bicho, eu abri ele, limpei ele todo, porque tava cheio de poeira e tal. E, Uhum. cara, eles funcionam muito bem com as NS10, assim. Eu não quis outra potência, porque o som que eles, sabe, o som que ele manda para elas é muito bom. Então, para É, mim, eu, funcionou. eu, eu vou te falar uma coisa, confessar. Eu tô querendo comprar uma, eu tô procurando pra caramba. Só que minha preocupação não é achar a NS10. A NS10, meu, é o mais fácil de achar. O mais difícil de achar, acho que é o amplificador dela, que é o Uhum. A100, né? O A100, meu, É o é A100 da da própria Yamaha Alesis, mesmo. né? Ah, Não, o da Yamaha, tá. o Eu RA100 que nunca é da vi, Alesis. eu nunca vi esse da Yamaha, ele pessoalmente não, porque geralmente a galera usa muito esse outro da Alesis. Uhum. É, então, eu Mas, tô buscando, só que é muito difícil de achar, cara. Mas mas eu é te uma baita uma aconselho a caixa. testar, cara. Eu te aconselho assim. Eu não sabia se ia funcionar, né? Uhum. Eu liguei no som que eu tinha, né? Que era o som que estava parado lá em casa. E, cara, Rolou sim. bem. E o mais engraçado é que essa potência, ela tem umas funcionalidades legais, assim, sabe? Eu posso fazer corte de frequência nela. Ela tem um Legal. ajuste que eu posso deixar lá para não passar de 90 dB para as caixas não estragarem, sabe? Então Tipo ela um tem várias limiter quase. coisas. É exatamente que, tipo assim, ó, se eu pegar o volume e torar, ele já barra, Ele entendeu? segura. Ele segura. E Caramba, que aí legal. isso ajuda pra caramba aqui. Aí, cara, Você, pra você, mim, assim, não tem muito. você trabalha em alguma banda? Como que funciona? Você tem Eu banda ou tenho. como que é? Eu tenho. Eu sou o cara dos. O meu pai fala que eu sou uma metralhadora, né? Que eu atiro pra tudo quanto é lado. Mas é isso. Eu tenho 3 projetos hoje ativos, né? Eu Uhum, tenho assim, eu toco numa banda que é de Minas Gerais, que chama Made of Stone, que é o projeto do meu amigo que chama Felipe Loyola. uhum. E aí a gente já tá junto aí há anos. Já temos, acho que 4 ou 5 CDs lançados. E tudo a gente que Caramba, produziu. Gravamos, mixamos, tudo a gente. que E legal. aí tem esse Made of Stone que eu sou baixista, mas eu sou guitarrista. Mas Uhum. nesse projeto eu toco baixo. Fora isso, eu toco guitarra com um cantor que chama Carlos Pontes, que também é um cara assim, muito foda. E ele faz umas músicas estilo Roberto Carlos, Erasmo Carlos, assim, ele é Ele é meio rock and de São roll. Paulo. Ele é de Santos, mas ele mora aqui em São Paulo. Sim. E aí eu tenho o meu projeto que assim, que eu comecei a fazer ele no começo do ano passado. Eu fiquei um ano compondo, gravando, produzindo. Uhum, Porque eu cheguei num ponto que eu falei assim, cara, eu sempre me esforço para fazer as coisas dos outros e eu tenho várias ideias e eu nunca botei na prática isso, né? E aí eu uhum. fiz um CD inteiro, assim. Fiz voz, Que bateria, legal. guitarra, tudo. E aí eu lancei o primeiro single agora, que o Instagram chama O Que Sobrou do Caos. Que E bacana.
que é literalmente o que sobrou do caos, né? Porque a minha vida é Mas e tá no Spotify? Tá todas essas tá no plataformas? Spotify. O single Oh, que saiu legal. agora dia 15, e aí tá no Uhum. YouTube, tá no Spotify, Deezer, tudo aí que tiver Caraca, direito. que legal. Conta pra gente como que começou a Oldbox, assim, como que foi o primeiro. É porque assim, eu não faço a mínima noção. Se você entrar no YouTube, tem diversos vídeos lá de como montar um microfone de fita. Mas o que Uhum, é o que faz dar o timbre no microfone? Porque assim, pra mim é quase um mistério ainda, né? uhum. Tá. Vamos lá. Quando eu comecei a fazer, eu sou muito curioso, né? E a primeira coisa que eu Uhum. fiz foi abrir o Google e pôr lá, Ribbon Microphone. E aí você vai ter vários microfones abertos, pelados lá, para você ver como é que funciona. E aí eu vi que assim, na teoria, ele é um microfone relativamente simples em questões estruturais, né? Ele Sim. tem dois ímãs com uma fita de alumínio muito fina que vibra no meio desses ímãs, e esse sinal ele passa para um transformador que amplifica isso e joga na placa de som ou na mesa de som. Ah, tá. Basicamente é isso. Só que no microfone de fita tudo influencia no timbre. O tipo de motor, o motor que eu falo, eu separei isso aqui, ó. Esse é o motor do M3. Não sei se dá para ver. Caraca, que legal. Aqui são dois ímãs de neodímio bem fortes, né? Uhum. E esse é o motor. Esse motor desse modelo, ele tem esse desenho justamente por causa da sonoridade que ele dá, entendeu? Aqui passa mais ar e tal, então ele traz características mais agudas, mais graves, mais médios ou não. E Deixa eu aí te no falar, meio de. Ah, deixa eu te falar uma pergunta. Você chegou a abrir algum microfone de fita para desenvolver? eu, no meu processo de montagem do primeiro, não, mas hoje eu ponho fita em muito microfone famoso, assim, Royer, Coles, eu faço Ah, é? bastante restauração. Que Eu legal. faço Ah, bastante bacana. reparo e tal. Eu já tive casos do cara me mandar aqueles RCAs antigão e falar, cara, eu quero que você ponha o seu aí dentro. Ele queria a carcaça do microfone Caraca, antigo, mas com o som do meu. E que aí eu fiz. legal. E Que aí, bacana. no meio desse imã, vai essa fita aqui, ó. É uma fita de Nossa, olha o alumínio tamanhozinho. corrugada, tá vendo? Ela tem umas ondinhas que eu tenho que fazer, essas ondinhas. E, cara, é assim, É muito sensível. ela tem, e ela vai aqui no meio, aqui, ó. Já já ela parte, mas é normal. E ela vai aqui no meio. Caraca, esticada. E ela vai aqui no meio, E aí, quando a fonte sonora vem, ela vibra, tá vendo? Uhum. E isso mexe nesse campo eletromagnético aqui que gera som. E é isso, assim. Mas é muito Caraca, que louco, assim. legal. E essa fita aqui, ela tem, desse modelo aqui, ela tem 1,8 microns, né? Pra você ter Uhum. noção aqui, é tipo um fio de cabelo, assim. Ela já partiu. É muito, muito fina. Ela é muito fina. E os ímãs, eles precisam ser fortes, assim. Esses já são os ímãs do modelo M1. Eles já são um pouco maiores, assim. E para você ter noção, olha só, ele é bem, Caraca. é, ele é bem forte. Ele está pressionando bem aqui. Então, é isso. Rapaz. E aí, então, Caramba, eu assim, tô. o timbre muda muito, né? Por exemplo, esse é o motor do M3. O motor do M1 ele já tem outro desenho e ele tem esses Uhum. ímãs maiores aqui, ó. O ímã é maior. Então ele já tem outra característica sonora, assim, ele tem outra coisa. E a configuração do transformador também muda de acordo com o modelo. E a soma disso tudo dá o timbre específico, né? Então, assim, os meus eu quis fazer com o som que eu gostasse. Tanto é que eu tenho Uhum. muito cliente que às vezes manda mensagem e fala assim: mas os microfones parecem com qual? Com Royer, com coisa. Eu falei, cara, eu não arrisco a falar nenhum, porque não vai ser parecido, porque é outro material, outra pegada e E é outra tem um sonoridade. risco, por exemplo, você tá na linha M1, vamos supor.
Tem algum risco de um M1 ser diferente de um outro M1, assim? Tipo, um timbre um pouquinho diferente? Às vezes sai com umas pequenas diferenças, assim, mas é muito sutil. Porque você tem que Uhum. pensar que é o seguinte, eu tenho que tensionar essa fita, aqui vai outras duas pecinhas, aqui vai outras duas pecinhas, né? E aí sai um Uhum. fio de cabo, babá. Então é o seguinte, eu tenho que tensionar essas fitas na mão, assim. Eu vou esticando, esticando até elas Ah, ficarem. Então, pode ser que um fica ligeiramente assim, mas é uma coisa assim, às vezes fica 1 dB mais baixo, meio dB mais alto, mas a característica caramba. sonora mantém, assim, a mesma. Ó, o F. Jatobá, ele perguntou aqui, algum problema se os mix se encostarem? Quando guardei o par outro dia, eles meio que se grudaram. Não, Acon- eu não. É, isso pode acontecer, porque os ímãs puxam, né? Aqui no caso eles estão se repelindo, mas, ó, normal, porque Caraca. aqui dentro eles estão protegidos, né? Aqui dentro Uhum. eles estão protegidos e o que não pode é deixar cair e vir muito forte, pá, porque aí você pode soprar a fita aqui dentro, ela pode estourar. Mas do contrário, não, não tem problema não. Que legal, cara. Nossa, que. E aí você falou que no motor cada um tem um desenho diferente. Cada um E tem um isso desenho diferente. influencia na frequência de resposta também. Influencia na frequência de resposta. Por exemplo, A o resposta M1 de ele frequência, foi o confundi. primeiro, né? Esse é o modelo Caramba. M1. E aí é o seguinte, ele tem um motor, deixa eu pegar outro motor aqui para você entender. Esse M3 é todo furadinho, né? O motor do Aham. M1 é todo fechado, assim. Ele só tem esse Lacrado. espaço de ar aqui, isso, lacrado. O que que isso faz com esse modelo M1? Nenhum microfone de fita é assim, fechado. Mas esse eu quis deixar um pouco mais lo-fi, assim. Eu quis que ele ficasse legal para guitarra, né? Ele funciona muito Uhum. bem para guitarra. Só que quando você põe ele, por exemplo, de over de bateria, voz e violão, ele traz uma característica médio que fica parecendo um som muito velho, sabe? Uma vitrola, talvez. Então Que isso é uma legal. característica sonora dele, que no começo foi assim, na verdade eu fiz isso sem saber. E aí depois eu falei assim, puta, bicho, assim, eu tava conversando com um cliente meu, eu falei assim: "Ah, então, que esse modelo M1 aqui eu não sei, quando eu faço um violão com ele, ele fica com um som velho, de estranho". Aí o cara falou assim: "Não, velho, esse é o lance dele. Deixa esse assim e Uhum. faz outro, porque aí você tem dois modelos". Aí eu falei: "Ah, é verdade". Aí E começa a aí surgir eu os fui modelos. desenvolver. E aí você começa a pirar, assim. Mas eu fiz só cinco, Você agora chega. você tem todos os modelos aí na sua mão? Tem. Esse é Mostra o pra modelo gente aí. M1. Tá. Esse é Esse o foi modelo o. M1. O M1. Uhum. Ele é escovado? Como que é a Ele é pintura um dele? preto escovado. Eles são todos meio velhos, é por isso que é o nome Old Box, né? Que é uma caixa Não, ficou velha show de mesmo. bola, cara. É literalmente Aham. uma caixinha velha, né? E aí eles são todos figura 8, né? E aí Ah, esse é o que modelo legal. M1. Isso. Eles pegam tanto na. Hum. Opa, travou. E aí, como que ele pega no sentido 8? Você falou? Isso. Ele pega a figura 8. Se eu fechar a parte de trás, ele vem só médio, porque eu corto o fluxo de ar que passa pela fita, né? Então ela não tem Ah, que como ela legal. trabalhar. Então Que legal. é Que basicamente bacana. isso. E aí os microfones eles têm assim, eles têm uma característica sonora legal, assim, até que é parecido um pouco com o da Royer. Esse modelo ele tem um som mais aveludado na frente e o som um pouquinho mais brilhante atrás. Que legal, Isso é olha. porque é o seguinte, é muito louco isso, velho. E aí a gente vai estudando isso e vai ficando maluco, né? Na parte da frente, não sei se dá para ver aqui, mas só que na parte da frente, a fita fica mais próxima da beirada dos ímãs, certo? Ah, entendi. E isso dá uma característica mais aveludada para o som. E aí você vira na parte de trás, ele tem um sulco maior, tá vendo? Uhum. E isso já vem mais agudo, mais brilho. Caraca.
Ela Que é bizarra, legal. mas é muito louco, velho. É muito louco. É muito louco. Como isso funciona, assim. É tudo Você tão tá. simples, mas é tão complexo que, cara, qualquer coisa que você Sim. faz, você muda completamente a característica. Já os outros microfones É. convencionais, podemos dizer, Uhum. a captação dele é diferente, né? Não é, tipo, claro que não é uma fita, né? Mas é um Isso, a cápsula diafragma, deles, né? isso, é como se fosse um mini alto-falantezinho, mas é muito sensível, né? É tipo aqueles, é tipo aqueles drivers de fone de ouvido, sabe? Que Ah, tem uma sim. bobina no meio. Ó, ficou estranho isso aqui. E a bobina vai vibrando entre o ímã ali e aí gera o sinal Sim. sonoro que manda para um transformador e esse transformador amplifica isso, né? Ah, tá. Caramba, que Então é por, legal. é, então é por isso que o microfone de fita ele é caracterizado como microfone de pressão, né? Porque é literalmente a pressão sonora que move a fita ali. Caramba. Hoje, dos modelos que você tem, eles atendem quais, assim, instrumentos que mais aplicável, assim? Eu acho que tudo. Eu fiz um para Tudo, cada né? coisa, né? É, assim, Uhum. assim, ó, esse M1 eu fiz ele para guitarra, né? Da minha Sim. cabeça, para som de guitarra. Eu só uso ele para fazer guitarra, eu. Mas tem gente que adora vocal nele porque tem um som de velho. Tem gente que já gosta de microfonar aquela panderola com ele porque tem um som mais Caraca. duro. Então, Uhum. assim, varia muito do som que a pessoa quer tirar, né? Isso aí varia Caramba. muito. Assim, eu falo que é uma ferramenta a mais. Tem gente que usa, por exemplo, no violão, esse M1 e põe mais um outro condensador. E aí depois ele faz uma mistura dos dois. Pô, que bacana. É, E até aí vem na. uma característica sonora. Né? Sim, poxa, que legal. Você tem um modelo que é o Babyphone, é isso? Travou. É, o Babyphone eu não tenho Travou? aqui, eu vendi todos. Voltou. Caraca, que legal. Eu não Tá, tenho tá, aqui, tá me mas ouvindo? o Babyphone. Tô, Não, então beleza. certo? Pode explicar do Babyphone. Tá tudo Tá. certo, pode explicar. O Babyphone, assim, ele é uma outra proposta, né? Ele é um microfone de efeito, assim. Eu fiz ele depois de um vídeo gringo que eu vi, que é o. Tem uns microfones. Não vou lembrar, se eu não me engano, é Cooperphone, umas paradas assim. Se eu não me engano, é esse. Que tem um som de radinho de pilha, antigo mesmo. Ele só faz esse tipo de Caraca. som. E aí eu vi vários tutoriais de como eu poderia fazer isso, porque eu achei muito legal para eu usar. Falei, cara, isso é muito louco, velho, porque às vezes eu tô fazendo uma música e tanto ao vivo, né, eu quero que nem aquele som de telefone, aquele som de megafone, e se eu já tenho um microfone que faz isso, foda pra caralho, né? Já tá Aham. pronto o som. E aí fui na Santa Efigênia lá, em todas as lojas, comprei todos os alto-falantezinhos de plástico que eu vi na rua inteira, cheguei com a sacola de. Aí eu fui testar um por um, para ver qual que dava o som mais legal e o que fosse mais resistente, porque ele é um microfone para voz, então a pessoa fala muito perto dele, então às vezes ela cospe bastante e tal. E Ah, aí eu achei um alto-falantezinho lá de plástico, que é bem legal, e aí eu fiz um outro transformador só para dar timbre para ele, e ele vai dentro de uma caixinha de pedal, de uma Hammond 1590B. Mas ele tem essa mesmo caramba. look aqui. Ele tem esse mesmo look. Mas ele era uma caixinha de pedal menorzinha assim. E quando eu vi ele, a minha esposa falou assim: Nossa, parece um bebezinho. Eu falei: Vou pôr babyphone então, foda-se. Porque literalmente ele tem o som daqueles babyphones, que é um negócio que é para você, Falar com. que é para monitorar o seu filho no Uhum. quarto. E aí Sim. eu falei: Cara, tem som disso, então é isso. Pronto, foda-se. Olha lá, o F Jatobá perguntou: os transformadores é você mesmo quem faz ou você Sim. encomenda? Não, não, eu faço tudo na mão. É muito louco, Caraca. assim, porque é tudo manual, né? Hoje eu faço os transformadores de ferrite, que para mim Hum, foi os que deu um som melhor, assim. Aqui no Brasil a gente tem dois materiais que a gente acha, que é o GO e o ferrite. O GO não tem grave nenhum, é só médio agudo, né? uhum. E aí, com o ferrite, eu peguei a ideia do Liciel na época, que ele tinha feito com ferrite, eu falei, cara, eu vou testar, porque esse é o único modelo que eu tenho para seguir. E aí eu fiz.
o Que primeiro, né? legal. Uhum. Mas aí tem aquele negócio, quanto mais voltas você dá de um lado, aí você muda o timbre, dá mais grave, menos agudo, blá, 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 blá. E aí eu fui chegando em cada modelo de transformador para cada som específico que eu queria, junto com os ímãs e tal, porque isso tudo muda, né? E aí o trafo de ferrite, ele tem um defeito só, que eu falo isso para todo mundo, né? Assim, eu dei sorte que, cara, isso aconteceu duas ou, duas ou três vezes, assim, com dois clientes ou três no máximo, que o ferrite ele não tem uma blindagem específica que é de um metal que chama mu metal. Esse Uhum. metal é uma folha de metal que tem muito níquel lá e ele corta qualquer interferência, sabe, que venha da rede elétrica, que venha do ar, não sei o que tem. Então, assim, às vezes você liga o microfone que tem o transformador de ferrite em ambientes onde tem muitas coisas eletrônicas ligadas, pode ser que ele fica com Hum, sabe, mas bem no fundo. entendi. Então, esse é o único problema dele. Mas eu já encomendei agora, tá vindo da Coreia do Sul, olha que loucura, Que louco. essa folha de Mu Metal que eu quero fazer a experiência para ver se eu consigo deixar ele 100% blindado para ele não dar ruído em lugar nenhum. Aqui em casa ele não dá barulho nenhum. Na maioria dos estúdios que eu levo também, 100% Zero. silencioso, mas eu já tive um cliente no Rio de Janeiro que falou que em determinado ponto da sala que ele fica faz esse ruído, mas aí ele muda de posição para. É tipo captador de Eita. guitarra, sabe? Uhum. E aí Que assim, legal. e eu sou muito transparente com isso. Eu falo, cara, é porque não tem a Uhum. blindagem e tal, sabe, uma coisa cara. Uma folha de Imu Metal que você compra, cara, é US$ 200. Uma folha É. pequenininha assim que não dá para você blindar dois ou três transformadores só. O Wilson Alvarenga perguntou: você usa capacitadores ou Ó, resistores? desculpa te cortar aqui rapidinho. Uhum. O F. Jatobá aqui, que é meu cliente, falou: Nunca tive problemas com É, os Audiobox lá no estúdio. Então, às vezes algum estúdio dá isso. Tipo, não dá para saber. Qual que é a pergunta mesmo? Desculpa. usa capacitadores e resistores? Não, ele é um microfone passivo. É o motor ligado no trafo que vai para o sistema de som. Isso, todo microfone passivo é assim. Se ele for ter um circuito, aí ele já vira ativo e funciona com Phantom Power. Mas eu não uso nada para filtrar, nada. Ah, isso aí que você acabou de falar é um assunto que muita gente me pergunta, né? Eu até cheguei a falar com você já. Tem Uhum. um amigo meu que ele falou assim: pô, você pode indicar um microfone e tal? Eu falei: pô, tem Audibox e tal, que ele queria para um estúdio e tal. Tinha um conceito já um pouco diferente, né? Aí eu falei: pô, tem uns caras do Audibox e tal. E aí ele ficou preocupado: mas como que funciona essa relação do pré? Como que. É normal, né? Como você estava falando para mim, é normal, não tem nenhum problema usar. Os meus microfones eu fiquei sempre muito preocupado com isso, porque tem microfone de fita que é muito baixo, tipo assim, muito mais baixo que um Shure SM57. Então, o cara que tem uma placa de som Uhum. simples, tipo, o cara não consegue usar, porque ele vai aumentar o pré e vai vir só, né? Tipo, o cara não consegue Ah, usar. Então, é o seguinte, os meus eu sempre quis que eles tivessem uma saída de áudio um pouco mais alta. Então, assim, os meus modelos, eles são todos compatíveis com o volume de saída de um Shure SM57. Então, se o cara consegue usar um Shure SM57, os meus ele vai conseguir usar. Mas o microfone de fita, ele responde muito, até com relação a timbre dele, de acordo com a própria impedância do equipamento. Se a impedância for muito baixa, tipo, 500 ohms, né? É muito baixo. Então ele vai ter um som mais grave. Eu uso na uhum. minha placa de som, que é uma Tascam 16x8, assim, dessas mais novas, né? Que tem uma Uhum. impedância de entrada no pré de 2,5K. Então são 2,5 mil ohms, né? Então ele funciona Uhum. muito bem, assim, eu não tenho problema nenhum com eles. Caramba, que legal. Ó, o É. FJ Tobar fez outra pergunta aqui. Jogar Phantom Power no Ribbon pode realmente estragá-lo? Depende. Eu já liguei várias vezes aqui, tipo, não acontece nada, porque os meus cabos eles não estão invertidos, né? O que pode dar muito problema é quando você está usando, esqueci o nome,
O que Ah, eu... aquele Pet Bay. Lembrei que eu Ah, tenho um sim. ali. Quando você está usando o Pet Bay, que você deixa o Phantom ligado de um lado, às vezes você vai espetar, ele pode dar um pum. Isso pode esticar a fita ou pode até quebrar, porque dá um pico de Caraca. tensão muito alto. Se você Uhum. entrar no Instagram da Roya, por exemplo, eles têm lá vários quebrados por Phantom Power, que às vezes o cara deixa o Phantom da mesa ligado, aí o cara liga no Pet Bay e tem o Phantom do pré ligado também. Aí soma dois Phantom, aí fode o microfone. Nossa. Mas aí é só Caraca. trocar a fita, né? Aí é só Uhum. reposição de fita. Mas Não é um. essas marcas grandes, elas têm manutenção aqui no Brasil? Como que funciona isso? Não, não tem. Então é tudo pra galera Você tem que... que mandar para. Ou você manda para eles, ou você manda para gente que nem a gente. Aí, Eu ó, não faço, tem... eu faço manutenção, o Liceu faz manutenção, e tem mais um outro cara, que eu não me engano é Celso Portela, César Portela, não me lembro o nome dele muito bem, que ele também faz manutenção em microfone de fita. Eu acho que é Caramba. só nós três, assim, que eu sei, assim. Uhum. E como funciona o armazenamento dele? Tem algum jeito específico? Tem os jeitos recomendados, né? Então, assim, vou te mostrar. Eu tô com medo da minha bateria acabar, cara. Não, Eu tranquilo, tava qualquer com coisa, 50%. Eu vou sair aqui só para ver como é que tá. E aí eu já tranquilo. volto. Ele vai só pausar aqui, depois eu acho que volta, né? Peraí. Mas é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí. A gente tem aí mais ou menos já uns 40 minutos de live. E é bom, bem bacana esse papo do microfone de fita, né? Caramba, bem característicos, né? Cada um tem a sua. E aí, né, do Felipe. Ah, o Felipe acabou saindo. Acho que ele vai colocar. Bom, ele saiu lá, ele só vai. Eu acho que ele vai colocar para carregar o celular dele, ele já volta aí. A gente vai conversando aqui. Pode pedir aqui. Daí quem também tiver alguma dúvida aí, qualquer coisa de microfone aí, ele tá afiado. Hoje ele falou que vai responder tudo aí. Mas que bacana, né? Bem legal. Esse mercado de equipamentos feitos à mão tá crescendo muito no Brasil. Claro que vem impulsionado de muita gente aí. Olha lá, som dos mix de fita são incríveis e os Soundbox me impressionaram bastante. Eu também eu fiquei bem impressionado assim quando eu achei eles lá no Instagram. Eu fiquei bem assim, falei, caramba, o modelo já é diferente, né? E a gente está acostumado às vezes com o mesmo que ele falou, né? O Royer, o IA, coisas caríssimas aí, né? E aí você vê que tem um cara no Brasil produzindo, você fala, pô, que legal isso aí. Eu dou muito valor pra galera que produz equipamento aqui no Brasil. Então, onde a gente Eu já parou tava mesmo? um tempinho esperando aqui, mas tem muito delay, né? Ah, sim, ele fica É, conectando, aí demora um pouco. é, É... 500 lá. Eu ainda Como, tô com onde a gente 20% de parou bateria, mesmo? Você então, falando do... do jeito que eles devem ser armazenados. Você me Ah, perguntou sim, isso. Então, é isso aí. eu sempre aconselho, né? Eu, assim, eu ainda não tenho o case ideal para mandar eles para os clientes. Eu mando eles numa caixinha de madeira, né? Que eu compro de outro Uhum, fornecedor aqui de São Paulo. Então, tem caixinhas que são mais fundas, eu consigo colocar eles assim, de lado, uhum. que é a posição que eu acho mais segura, assim ou assim, de pé. Mas tem caixinhas que eu só consigo mandar ele deitado. Ah, sim. E aí eu sempre aconselho os clientes a deixar a caixinha de pé. E aí o microfone fica de pé. Porque o que que acontece? Aqui, eu mexi aqui, olha que loucura. O imã grudou. Olha lá, o pessoal que perguntou aí. É foda. Porque o que que acontece quando ele fica muito tempo deitado, né? Os RCAs antigos fazem muito isso. Você tem essas ondinhas aqui, né?
Uhum. A gente chama de corrugação, né? Sim. Se ele fica muito tempo deitado, a fita ela tem uma tensão. Se ela fica muito tempo deitada de barriga, talvez ela pode fazer assim com o tempo. Caraca. Ela pode perder nessas ondinhas. Então, Sim. sempre deixa ele em pezinho assim, no ímã, entendeu? E E isso isso tá. também pode afetar a fita dependendo da pressão sonora. Tipo, se o cara tá gravando uma guitarra muito alta, que tá vindo muita pressão sonora do alto-falante, essa fita Uhum. tá, ó, ela fica soprando muito tempo, entendeu? Isso pode esticar ela com o passar do tempo. Então tem que ter certos cuidados que Uhum. com um microfone dinâmico você não precisa se preocupar, porque, por exemplo, o Shure SM57 é um tanque de guerra, você pode mergulhar ele na água que ele funciona. É. Eu vi, eu acho que você uma vez falando que tem que ter um ângulo certo para gravar guitarra. Depende do volume que você está usando, né? Uhum. Por exemplo, eu sempre deixo os meus virados para frente do alto-falante, assim, né? E aí, por exemplo, os microfones de fita, ele tem muito esse negócio de efeito de proximidade, que chama. Por exemplo, quanto mais perto você deixa da fonte sonora, mais grave e menos agudo vem. Porque ele Uhum. fica muito abafado. É como se você chegasse o seu ouvido muito perto, né? Sim. E quanto mais afastado você vai deixando, ele já vai vindo frequências mais agudas e médias. E ele perde um pouco daquele grave, né? Que legal. Então, assim, você consegue equalizar um pouco do som só de aproximar ou de afastar, né? Então, Uhum. o que que acontece? Se o som da guitarra tá muito alto, ela tá soprando ar aqui, entendeu? Sim. E aí, o que que eu costumo fazer? Eu costumo dar uma leve inclinada, porque aí o ar não bate direto na fita. E isso não muda o timbre em nada, praticamente. Você só dá uma leve inclinadinha. Ou se ainda está muito alto, você deixa um pouquinho mais longe, né? Que legal, Porque é hein? isso que pode acontecer. Eu falo para os clientes muito fazer esse teste, assim, cara, quando você ligar o seu amp de guitarra, você põe a mão na frente, como é que fala? Você põe a tua mão entre o alto-falante e o microfone para você sentir a pressão sonora. Que Uhum. assim, é muito forte em determinadas ocasiões. Por exemplo, se o cara tá usando um falante de 12 ou 15, tipo, ele vai pressionar mais o ar, né? Então isso vai tudo chocar. Então, se o volume estiver muito alto, você vai ouvir ruídos da fita batendo nos ímãs, porque ela fica chacoalhando igual louca, né? Então você tem que achar esse meio termo de volume, timbre, distância. É uma Caramba, ciência que. fazer isso. É É, muito mas louco. é tudo pela sonoridade, né? Isso aí é. Acho que isso é a E parte não, incrível do e negócio. sim. E isso mostra que, tipo, não tem muita fórmula mágica, né? Tipo, ai, deixa o microfone 10 centímetros da casa 12 do violão. Imagina. Depende do violão, depende da pegada do cara, se ele tá tocando com dedo ou com paleta, depende da paleta, depende de tudo. É. Das cordas, depende Ah, de você tudo. que fez curso com o Paulo Anhar, você pode até falar. O Paulo Anhar tem diversas técnicas para gravar um violão. É palheta Ele de. tem umas Aquelas palhetas técnicas. molinhas, é em cima do Sim, ombro. sim, Ixi, sim, sim, sim. é bem. Eu acho E que todas são eles. válidas, assim. Eu acho que todas valem para tudo, assim. Você pode usar qualquer. E tem som de violão que tem uns baita som de violão que você tira, que é um microfone na frente da boca do violão, acabou. É, Não dá é, para ter uma regra, né? sim. Hoje você vende pro Brasil, já vende pro exterior, como que tá? Tá. Antes de eu te responder, eu só vou responder esse cara aqui. Se for colocar na Opa. voz, é necessário colocar um pop filter. Ah, ó, não tinha visto. Aí tem mais um outro aqui que falou que é para. Ah, o F Jatobá falou angulado no bumbo para não estourar a fita. Também. Mas É, mesmo assim eu já estourei fita no bumbo, caramba, porque o cara que tava tocando era muito cavalo, né? Então, pá, pá, pisava muito. o cara mandava E tem bronca gente mesmo. que usa meio metro, né? Assim, só pra vir aquele Uhum. sopro, né? Mas também Que funciona legal. pra cacete, assim. E E fica um na baita voz, som. precisa usar o pop filter, certo? Eu aconselho, nos meus 2 vídeos promocionais, eu não uso pop filter, por quê? Porque são ocasiões, assim, que eu vi a cantora cantando antes e ela canta bem tranquilo, e, Uhum. tipo, a pessoa tava mais longe, assim. Sim. Ele nunca tá assim pra boca, né? Opa, deu uma Então a travada aqui. pessoa tá. Aí voltou.
Isso. E aí eu sempre angulo ele um pouquinho para cima, né? Porque aí o ar não pega direto. Mas ele já tem uma proteção, né? Atrás Sim. dessa tela. Mas eu aconselho a usar porque é bom prevenir, né? Caramba, que legal. É bom usar. Eu fui no Mosh na semana retrasada e eu estava acompanhando a gravação do novo disco do Felipe Dias, que ele já falou que ele está fazendo aí. Uhum. E o Amileto, que é o cara que está produzindo ele lá, esse disco, gravando, ele foi microfonar umas caixas Leslie, uma caixa Leslie com o microfone de fita. E a caixa Leslie, ela tem um negócio que fica girando nela, né? Girando embaixo. E Uhum. ele pôs um pop filter na frente. Pô. É melhor garantido que, né? Pode Porque estourar às vezes, tudo lá. porque às vezes pode soprar alguma coisa ali, porque é um ventilador ali debaixo da Leslie. E aí ele Sim. pôs o pop filter na frente do mic de fita e veio um puta som. O Jatobá tá falando que o Liceu Liciel contou contou. que estourou um cascade no bumbo. Estoura, rápido, facinho. Facinho, É facinho. bem sensível mesmo, né? É, facinho. E como que tá o negócio? Vender no Brasil, Ah, sim. fora, já tá rolando já? Como que é? Cara, fora eu tive algumas perguntas, assim. Tem um cara da Argentina, eu acho, que tá mais interessado, mas aí tem esse negócio do ele pagar na moeda dele lá, aí via PayPal, mas ele não quer que eu mande pelo correio, porque, tipo, ele tem Sei. medo que até chegar lá, não sei o quê. E aí tá meio que nesses trâmites, assim. E aí eu já tive alguns caras que eu vendi que levou já para Portugal. Que legal. E no Brasil, cara, foi muito louco, porque o primeiro microfone que eu vendi foi lá para Brasília. E aí eu já comecei vendendo, assim. E foi uma Caramba. coisa bem constrangedora, porque foi um dos primeiros modelos que eu fiz. E aí o microfone Uhum. chegou quebrado, porque eu não sabia nem como embalar ele direito. Eu só pus numa caixinha e mandei no correio. Falei, vai com Deus. E aí Chegou lá, não chegou estava lá só, funcionando. Ele só falou, cara, não está carcaça. funcionando. Aí eu fui aprendendo, né, conforme os anos, né? Aí hoje, por exemplo, as pessoas que eu vendo, assim, eu tenho o case dele de madeira, né? E Uhum. aí, fora isso, eu boto numa caixa gigante, cheia de plástico bolha. Aí ele pode chacoalhar Que bastante, legal. Ó, que que ele bacana chega essa ideia. bem lá. Ó, o FJBA perguntou, tem algum relato de cliente usando o mic para ao vivo também? Ou somente em estúdio? Cara, eu tenho muitas perguntas, mas eu nunca recomendei porque ao vivo Ah, eu... é muita variação que pode dar merda. É. Tem Não, dentro de alguns um palco tudo microfones, fica... exatamente, e tem alguns modelos e marcas de microfone de fita que vendem um microfone para ao vivo mesmo, de fita. Mas os Caramba. caras garantem que, tipo assim, você pode usar que não vai quebrar. O meu talvez Caramba. eu não sei, eu não Tem que recomendo. ser parrudão mesmo, É, porque... assim, o que pode acontecer de, assim, por exemplo, ó, eu faço bastante live session com ele, então eu levo ele para fora, né? O que talvez pode acontecer que lá na gringa o pessoal usa muito em palco, quando eles microfonam guitarra, eles põem aquele protetor de acrílico na frente. Ah, Aí sim. você aí você gera um ambiente controlado ali, porque você não vai ter Sim. vento e nada batendo, né? Ou então tem muito palco grande que os caras usam essa caixa aqui, ó, que é o Isobox, que fica um Uhum. alto-falante lá dentro, e aí o cara microfona e pronto. Eu, Arthur, não recomendaria, porque é um negócio. Eu trabalho mais com ao vivo, né? Uhum. E, cara, a pressão sonora dentro do palco é muito alta às vezes. É tudo muito alto, né? Por exemplo, você quer botar o amp quase no talo, às vezes, porque É, você precisa ter aquele retorno. Só imagina esse para coisa muito microfone. Ixi. controlada, né? Não, tem que ter cuidado com esses microfones, por isso que eu É. nem tiraria do estúdio. Cara, que legal, viu? O FJ Tobá tá falando lá, Brasília, Eu não sei se você conhece, eu vendi, o primeiro que eu vendi foi pro Sacha Kratzer, Sacha, eu não lembro sobre o nome dele, mas é um cara que faz trilha sonora para filme, que tem um estúdio lindo Caraca. lá em Brasília, cara. Quando ele viu, ele falou assim, nossa, muito legal que você tá fazendo isso aqui no Brasil. E aí ele comprou na hora, assim, ele nem quis saber se era Uhum. bom ou ruim. Cara,
Até que eu já mandei mensagem para ele milhões de vezes, que ele tá com o microfone quebrado lá. Eu falei, manda para mim. E o cara não manda. Olha, ele até falou agora, nos meus shows com móveis coloniais, o amp ficava fora do palco, isolado. Eu acho que funcionaria um ribbon. Sim, Ele conhece o cara. Então, isso aí pode ser que seja uma solução. Mas eu sim, não sim. faria isso pela mão de obra, sabe? Não, opa, voltou. Não pela minha mão de obra, assim, em si. Por causa que é loucura show, né? O pessoal tá querendo pressa, quer fazer tudo logo. A galera não tem muito As coisas cuidado, sempre né? caem no chão. É foda. Imagina ter um cuidado de um microfone desse tão, tipo, pra mim, ó, é tão valioso. Sim, Então, não sim. tem muito. A galera não cuida muito, né? Imagina hold com esses negócios. Não ia ficar muito legal. Não, Cara, não. você poderia falar pra gente, Eu assim, não dar uma mostrei dica? os outros modelos também, né? Depois eu mostro. Mostra aí pra gente, por favor. É tudo igual, só muda a arte e o que tem dentro, né? Eu já Uhum. mostrei o modelo M1. Aí tem o modelo M2, que é no metal mesmo, né? Que é no Caramba, que alumínio. legal. Deixa eu pôr eles aqui para eles não ficarem grudados. Aí eu tenho o modelo M3, que é no alumínio, mas é no alumínio escovado, né? Que é a mesma coisa, Uhum. mas ele é no alumínio escovado. Não sei se Oh, que legal. por causa da luz vai dar para ver, não sei se vai dar para ver. Eu consigo ver que é escovado. Enfim. E aí, depois do modelo M1, eu fiz o M1S, que tipo, a galera ficou me zoando que era, pô, mas é iPhone agora, cacete? Eu falei, não. Né? Mas é porque é o seguinte, o M1, ele tinha aquele problema que eu achava que era problema de não ter um pouco das frequências agudas, né? E aí eu fiz o M1S, que o motor é desenhado para ter o timbre parecido com o M1, mas ele vem um pouquinho mais de agudo. Então ele tem uma Ah, que legal. profundidade um pouco maior. Então ele é dourado, escovado também. Uhum. E aí tem o modelo M4, que já é tipo uma arte diferente, assim. Oh, Ele que é todo, legal. ele é todo Esse é o último. chapiscado de. Esse é o último. Oh, que bacana. Esse é o último modelo. Ele é todo Oh, que chapiscadão legal. assim. E é isso, esses são os modelos. E cada um tem uma sonoridadezinha um pouco diferente, que é meio difícil explicar. Mas se a Uhum. pessoa entrar lá no meu Instagram, tem vários vídeos comparativos lá no violão, guitarra, Eu no tava até falando, pandeirolo. pessoal, é uma diferença que você consegue ouvir pelo iPhone, cara. Eu, pelo celular, eu consegui ouvir as diferenças. Eu falava assim, caraca, isso é muito legal isso aí. Tipo, Sim. porque não é que, tipo, não é que nem o 58 e 57. Por isso Sim, são bem parecidos, mas tem uma diferença. sim, sim. Tem. O F. Jatobá está perguntando se eu saberia dizer como é a construção do ribbon hipercardioide como o M160 da BR Dynamics. Sim, eu já fiz algumas manutenções nesses Bayers e ele tem uma engenharia muito louca assim, porque o microfone de ar o microfone de fita, ele precisa ter ar atrás para ele passar, né? Então meio Uhum. que esse Bayer ele tem um espaço atrás das fitas e ele tem duas fitas, uma em cima da outra, que elas vibram juntas. Eu acho que Caraca. isso é. E eu acho que isso é para cortar aquele médio que vem quando você tampa atrás. Eles fizeram uma Olha. parada muito louca, assim, que aí as fitas trabalham juntas e é um inferno trocar as fitas daquilo, cara. Eu troquei, porque o negócio é muito pequenininho, é muito fino e, Uhum. nossa senhora. Ó, Mas o eu Instagram suspeito. ele vai fechar nossa live daqui 2 minutos. Já deu uma hora Eu que a gente está queria, falando? já tá dando quase uma hora. Porra, cara. Eu queria que você desse uma dica pro pessoal aí que trabalha com produção também, estúdio, esses negócios. Que dica que você pode passar para eles? Eu acho que a dica é mais para quem está começando, assim. Não que é para quem já Uhum. trabalha, porque a pessoa que já trabalha com isso, ela já sofreu tudo que a gente que Tinha que começou sofrer. sofreu também. A minha dica é que não compre as coisas achando que o seu som vai ficar 1000% melhor. Tipo,
Eu já comprei mesa de som à toa, já comprei placa de som que eu comprei, falei, puta, paguei caro e tipo, cara, melhora o teu som em, vai, 10%. Você fala, mano, o lance é Uhum. mesmo estudar a tua prática, né? E deixar o seu ouvido afiadinho pro tipo de mixagem que você quer fazer. Ó, que Eu legal. acho que é isso mesmo, assim, porque a pessoa meio que ela tem que se especializar naquilo. Por exemplo, ó, eu só escuto rock and roll, então se vier uma dupla sertaneja aqui, bicho, eu vou falar, cara, desculpa, mas eu vou fazer o som de vocês virar um rock, porque eu escuto isso, então a minha cabeça busca isso. Sim, É automático, isso. né? Isso aí. É, Isso eu acho que você falou meu, é tudo. Às vezes a galera quer se prender em plugin, em falar assim, ah, não, se eu não usar isso é aqui não vai ficar legal. Eu uma falo, coisa não. muito louca que eu tenho feito, que assim, que eu dou bastante até uma sugestão, né? Que muitas pessoas acham, eu quero ter todos os plugins do mundo, né? Eu transformei os meus plugins em coisas analógicas ao longo do tempo. Então eu Ó, tenho que tudo legal. que eu uso, tipo assim, pô, o meu processo de master, Aí, ele voltou. Eu tirei o fone porque eu tô carregando agora, então eu não sei se o é o meu áudio tá. também. Você tava falando, você tava mostrando pra gente o processo da master. Você falou que faz tudo Sim, no analógico. sim. Hoje eu comecei a fazer. Na verdade, eu entrei nessa pilha o ano passado. Eu falei assim, cara, porque eu fiz uns testes e aí depois que eu passava as coisas pela compressão dentro do PC e fora, sabe, eu percebi algumas coisas que tipo, puta, fora é melhor, sabe? Uhum. Eu não sei explicar, mas o som, a cola que dá é diferente. Não que seja melhor, mas é diferente. E é um som que me agradou mais, assim. E aí o que que eu fiz? O ano passado eu corri atrás de várias coisas, por exemplo, a minha master sai da placa de som, né? Então Uhum. eu já tenho essa sequência presetada aqui, que um tá ligado na sequência do outro. Primeiro entra na fita, depois desce para um compressor aqui, depois ele vai para aquele Aural Exciter, e aí ele vai para o DBX, depois ele volta para esse equalizador aqui, depois ele vai para o limiter, que é um DBX. E é isso, assim. E eu nem sempre uso tudo ligado. Às vezes tem uns que tá no bypass e tal. E tem mais um outro processador de efeitos ali que às vezes eu quero pôr um pouquinho de reverb, um pouquinho de sala. Tá? Mas aí varia muito, né? Que bacana, cara. Olha, isso aí é Faço muito. assim. Eu tenho muita vontade de ter tudo assim analógico também, porque a sonoridade é diferente, cara. Eu Sim. trabalho com uma artista chamada Ana Rafaela. Ela saiu do The Voice Uhum. e agora no final do ano a gente tá. Aliás, já começou, né, o lançamento do álbum dela novo. E quem mixou foi o Ricardo Mosca. O Ricardo Mosca, né, ele é conhecido, tem vai com uma SSL 4000 lá, né? Meu, o Sim. negócio é assim, quando você senta pra ouvir a música lá, o negócio Eu- é, você tá em outro mundo, cara. É Sim. outro mundo. Sim. E se Muda eu perguntar, assim, muda o som bastante. É um negócio muda, diferente, eu não sei explicar. é, até E esse isso é lance de muito louco, assim, porque quando eu estava começando a trabalhar com isso, o meu ouvido não, sabe, ele não conseguia perceber isso. Eu falava assim, gente, que besteira, o cara falando para pôr não sei o que lá analógico, dá muito mais trabalho. A gente bota ali no plugin ali, dá a mesma coisa. E aí, cara, conforme os anos vão passando, você vai ficando com o ouvido um pouco mais chato, e aí você vai, cara, fala assim, não, peraí, realmente, eu acho que o negócio ali faz sentido. E aí você vai começando a experimentar, e isso aqui é legal, por exemplo, assim, ó, eu nunca tenho nada muito caro, porque eu não tenho condições disso ainda. Só que tudo que eu fui atrás, tipo assim, aquele gravador de rolo, beleza, ele é um Akai simples, mas eu não uso ele na fita, né? Eu só passo pelo pré dele. que Já legal. uma soma assim de bumbo e caixa fica muito mais gordo, né? Só de Sim. passar pelo pré. E aí eu tenho aquele Aural Exciter ali, que é da FX Audio, que eu comprei do SBT, cara. Tipo, Caraca, mano, eles estavam vendendo baratinho, assim. E aí, bicho, é uma marca boa, antiga, que muita gente não conhece ou que não dá muito valor e, tipo, vende baratinho. Depois eu passo pelo aquele DBX ali. Tem gente que não curte DBX, mas é o compressor que vem nas SSL. O sim, circuito é DBX. é o Então, tipo, mesmo.
Só muda alguns parâmetros, né? Mas o que tem ali, assim, não que eu esteja falando que é igual o Master O Bus da teu é Alexa, o que não. 160? Eu tenho um 60A2, né? E Uhum. aí, logo abaixo, eu tenho um limiter que é um 66, que é um bem antigo também, que ele tem gate, compressor e limiter. Ele é 2 canais. Caramba, olha que bacana. E é Pô, um isso som aí, bem... essa sacada do... For jogar pro analógico, esse negócio é muito bom, velho. Sim. E quando você tem uma estrutura física para fazer isso, é melhor ainda, né? Uhum. Não, No e caso do você seu sabe o estúdio. que é mais louco nisso? Que quando você joga num sistema desse analógico, você tem que ficar dando print depois no software, né? Que você tem que printar a música Uhum. várias vezes até aceitar. Isso te faz ouvir a música 1 milhão de vezes. Às vezes você acha um defeito, você fala, puta, velho, ainda bem que eu ouvi isso aqui. E aí você volta, né? É que no Uhum. plugin, às vezes é tudo muito rápido, você faz lá, pá, 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 acha que é uma formulazinha, e aí você manda renderizar, acabou. Caramba, olha. É louco isso, mas faz uma diferença. Caramba, que legal. Isso aí é muito bacana. Cara, fala pra gente, assim, qual que foi, assim, um trampo que você pegou que você fala assim, velho, quero esquecer desse trabalho. É uma furada total. Acho que eu dei muita sorte. Não Eu, tem? assim, não tem, cara. A minha furada total foi como músico, que eu fui tocar numa casa de show, que é um bar de show famoso aqui de rock em São Paulo, que eu não vou citar o nome, eu não posso falar. Deu uma treta e não foi ninguém, mano. E aí o cara Nossa. expulsou a gente de cima do palco e fechou o bar. Tipo assim, sai Eita! daqui. Isso foi uma furada, assim, que eu fui. Porque essa banda que eu tenho, a gente a Made of Stone, que eu sou baixista, né? A Uhum. gente tem muitos fãs online, né? E não é o público que às vezes vai no show. Às vezes é o Sim. público que, tipo, compra teus merchan, compra teu disco, escuta, posta, curte, compartilha, mas às vezes o cara não vai no show. É simples. E aí a gente agitou isso meses aqui, o pessoal falando, não, eu vou, pode fazer, pode fazer o que que tem. A gente já tinha mais ou menos umas 300 pessoas. Falou, pô, se for 300 pessoas no bar, vai lotar o bar. Maravilha, né? Não foi ninguém, foi só nossas namoradas. Nossa. E ainda o cara mandou Essa, embora ainda. essa foi a furada, assim, foi. E qual que foi o melhor trampo que você já realizou, assim? O melhor trabalho que eu acho que eu mixei e masterizei na minha atual situação, assim, foi o do Miguel, que a gente finalizou agora em janeiro, e ele vai lançar em junho, julho. Tô doido para mostrar isso. E ele não me deixa porque ele já tem coisas assinadas com selo, gravadora, e aí ele fala que não pode mostrar para ninguém, mas eu tô doido para poder botar isso no meu site e não pode. Ó, Mas que foi o oportunidade. primeiro disco inteiro que a gente masterizou nesse sistema aqui. Ó, que legal. É, Tô tudo inteiro, analógico. assim. É. Que legal, hein? Cara, Foi louco. Felipe, muito obrigado, viu, por ter participado. Antes de mais nada, eu quero que você fale para a galera que está assistindo, que vai ouvir depois também, onde que eles podem encontrar os microfones para comprar, na rede social, como que funciona? Beleza. Pô, velho, eu é que te agradeço. Para mim é uma honra. Eu fiquei até com dor de barriga antes da live. Falei, mano, eu vou fazer uma live. É muito doido, né, cara? Para mim, assim, é sempre uma conquista, né? E onde esses microfones me levou, assim, eu sempre quis estar no meio dessa galera de áudio. Cara, quando eu lancei esses mix, as coisas foram pegando automaticamente, né? Tipo, hoje eu convivo com gente que eu tô, às vezes, no estúdio do cara do 5AC, que eu falo, caralho, mano. Ah, você vendeu pro E Thor? ainda não, mas eu consertei um Coles dele, já Ah, foi que legal. várias vezes, e eu vendi pro Fábio Barrozinho e pro Abacuque, que trabalha no estúdio Trampolim, que fica atrás do estúdio dele. Ah, sim. Eles Ah, têm o vários microfones Barrei. Woodbox. Que Eles têm legal, vários. cara. E, tipo, é muito louco isso, né, cara? É tipo,
a minha esposa era muito fã de CPM 22, né? Ela tinha fã-clube na época e tal. E aí teve um dia assim que, cara, eu não lembro quem é que me indicou pro cara. Bicho, eu moro a menos de 1 quilômetro do Fernando Sanches, que é o baixista, né? E aí, bicho, eu entrei com ele aqui na porta de casa, assim, ela falou assim, quem tá aí? Eu falei, Morel, o baixista do CPM. Ela, meu Deus do céu, o que é que tem? Aí isso me levou a situações que eu nunca imaginei. Tipo, mano, os caras tá aqui na minha casa, sabe? E, tipo, várias outras pessoas, assim, pô, fui pessoalmente, levei os microfones pro Funk do J Quest testar, ele comprou dois e ele usa no estúdio dele. E, tipo, vários Caraca. outros produtores. E, cara, assim, eu agradeço a cada um que, sabe, tipo assim, não é um só porque tem mais fama do que o outro, que, sabe, eu acho que para mim todos são Todos são iguais, assim, importantes. todos são muito importantes. É Sim. que eu não vou lembrar o nome de todo mundo, porque eu já vendi bastante, assim, mas, cara, todo mundo, assim, eu sou muito grato, assim, porque, bicho, eu lembro que o primeiro que eu vendi, eu falei, cara, que loucura, o cara pagou. Meu Deus, foi É, isso. E aí você cara, fala uma muito coisa, obrigado, desculpa. então, viu? O quê? Ah, onde as pessoas podem encontrar, né? Desculpa. Isso. Eu fico falando mais que o homem da cobra aqui. Mano, se eu tiver uma breja aqui, a gente fica falando de áudio até de manhã. Suave. É, a gente vai Se bater tiver de o manhã. Gustavo Lima, né? Então, eu tenho dois canais principais, né? Que é o Instagram, Oldbox Ribbon, e tem o site, que é www.oldboxribbon.com. Mas o Instagram tá sempre mais atualizado porque é muito mais rápido. Eu posto as coisas Sim. lá e tal. E, tipo, a galera que quer comprar ou quer saber mais, é só mandar inbox lá no próprio Instagram que vai estar falando comigo direto, assim. Pô, que legal. Eu que faço tudo, eu respondo todo mundo, passa o que tem. Eu sempre, quando eu vendo algum par que eu tenho que enviar para o correio, eu faço um vídeo mostrando o microfone funcionando junto com a SM57. Então é bem, sabe, eu Que cuido de legal, cara. cada cliente como se fosse o último microfone que eu fosse vender, assim, porque é Uhum. muito louco isso. É Realmente. muito especial. É um produto exclusivo, quase, né? Que você faz à É, mão. Acho que tem todo um carinho ali. sim. Eu acho que é isso que é. Eu aposto muito nesse mercado, que é o mercado dos handmade, né? Cara, o Brasil tá engatinhando ainda, né? Então, a gente tá falando aí que tem muita coisa boa ainda. Tem muito E a mercado para gente tem muito preconceito, né? A gente Sim, tem esse espírito vira-lata nosso mesmo, assim, de sim. tipo, de achar que nada que é feito aqui presta, né? Uhum. Eu tenho amplificadores aqui de áudio que são da Crow, que, cara, o Leandro faz, eu já tenho dois dele, encomendei o terceiro. Ele faz uns puta ampli valvulado com circuito ponta a ponta, assim, cara, com um preço que você fala, não, não é possível. Não é É, possível estar fazendo um amp mais a caixa por isso, sabe? é exatamente isso. E isso tá, Ó, o tá falando aqui, eu pago a breja. próximo A gente aqui. paga a breja. A gente já tem o patrocinador da breja. Pô, Boa. meu, muito obrigado, viu? Agradeço. Cara, a gente vai estar aí, né? Vai estar sempre aberto para novas coisas. Quando for lançar equipamento novo aí, ou uma outra edição especial, coisa assim, fala com a gente aqui que a gente faz um lançamento aqui também. Isso aí Demorou. não tem muito. A gente vai estar mais para frente, a gente vai conversar, depois a gente conversa um outro. A gente vai fazer uns projetos diferentes. E aí a gente quer testar o seu microfone também, que eu acho que, meu, para estúdio isso aí não tem nada. Eu gosto de valorizar o que é feito aqui no Brasil, entendeu? Uhum. Tipo, o Licial, quando ele faz os equipamentos dele, eu sou louco para conhecer. O Licial eu não conheço. Ele gosta de falar assim, você não me acompanha desde o começo, mas eu acompanho ele desde 2011. E foi quando eu comecei tudo, né? Então, eu desde 2011 eu vejo, e quando ele começou a produzir, eu falei, mas esse cara é maluco. Só que aí depois de um tempo eu comecei a sacar, eu falei, cara, eu li isso aí, interessante isso aí. Tem. Então eu Não, admiro. e assim, eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente aqui, no estúdio do Caraca, Tó. A gente chegou assim, eu vim para fazer uma manutenção, e aí, bicho, eu não sabia que ele tava. Aí, porra, saiu ele assim do estúdio, eu falei, ó quem tá aqui. E aí, cara, ele pessoalmente é assim, ele é um kiwi.
Ele é aquele cascudão no vídeo, mas ele pessoalmente é outra pessoa. Mano, o cara é muito foda. Então, bacana. A gente vai convidar ele para participar aqui também. E é isso aí, meu. Muito obrigado novamente. Eu Até que uma próxima conversando. Beleza? Obrigadão aí pela oportunidade. Valeu, gente. Obrigado aí a cada um que tá vendo aí. Valeu. Até mais, viu? Valeu. Falou. Até mais. Um abraço. Então, pessoal, antes de a gente finalizar, tem dois recados aqui. No nosso canal da Bio, lá do YouTube, já tá as entrevistas de ontem com o Haroldo, do Cristiano também. No Spotify já tá rolando também toda do Cristiano, do Haroldo. E mais, sexta-feira a gente tem entrevista com o Ricardo Vidal, que ele é técnico de PA do Marcelo Falcão, foi 21 anos, né, do Rapa. E é isso aí, gente. Se vocês quiserem, já vou lançar a arte amanhã, vocês podem deixar pergunta para ele. E é isso aí, a gente vai conversando. Beleza? Muito obrigado, gente, a todo mundo que acompanhou aí. Até mais. Falou, valeu, hein?